Como a lei da atração me tirou do mato e me colocou no rádio e na televisão, me deu destaque como comunicadora lá no meu estado. Ah, gente, eu só descobri que foi a lei da atração que fez isso comigo, que me tirou da roça, lá do interior do Acre, do município de Plácido de Castro, do projeto de assentamento Pedro Peixoto, e me colocou como uma grande comunicadora no estado do Acre. Ai, gente, eu só descobri isso em 2007. Ó, anos depois foi que eu descobri que tinha sido a lei da atração que tinha me feito caminhar e chegar em lugares que eu nem imaginava chegar. Quando em 2007 foi lançado o livro O Segredo, foi lançado o documentário O Segredo, que eu li, que eu assisti, eu digo, cara, mas eu pratico isso desde que eu me entendo por gente. E, de fato, as coisas foram tão rápidas na minha vida, eu vou contar para vocês aqui, que chega, me arrepia, gente, chega, me arrepia. Foi muito rápido, porque eu sou o que se considerava uma improvável. Sabe o que é uma garota improvável? Com 1,5 m de altura, dentro da roça, uma garota que só fez até a quinta série, só até a quinta série do antigo ensino do primeiro grau, agora é ensino fundamental. Como é que essa garota de 1,5 m, com cabelo ressecado, lavado com sabão de soda da roça, consegue falar no rádio e rapidamente, em menos de 6 meses, estar na televisão sem ter concluído o primeiro grau? Me diga, essa lei, ela é foda. É foda. E eu vou te explicar como tudo aconteceu, tá bom? Eu nasci no Paraná, fui criança ainda para o estado do Acre. O meu pai, ele era técnico em montagem de serraria. E ele foi na década de 70 para o estado do Acre montar umas serrarias e foi eu e minha mãe. Eu sou a filha mais velha, né? Eu cheguei no Acre com 7 anos de idade. E o meu pai foi morar também numa fazenda. E a gente morou 1 ano apenas na cidade, ele foi morar numa fazenda, porque foi gerenciar essa fazenda que tinha serraria e plantação de arroz e tal. E eu fiquei morando na cidade, em casa de amigos, tá? Em casa de amigos. Então, eu morei em casa de amigos dos 8 até os 11 anos de idade. Passei por 3 famílias, 3 casas de famílias diferentes. E aí, isso é história para um outro vídeo, né? Falar como é que eu era tratada nessas casas de família. Naquela época, a gente morava na casa de famílias para ter o direito de estudar. Então, a gente trabalhava como empregada doméstica, cuidava das crianças, ajudava em tudo, limpava, passava, cozinhava, enfim. Era uma auxiliar doméstica, né? E que a gente tinha o direito de estudar de tarde. Né? Não podia nem ser de manhã, porque de manhã tinha que ajudar na casa, preparar almoço, enfim, fazer aquele trabalho de gente grande que as empregadas domésticas fazem, só que sem remuneração, tá? Para ter o direito de estudar e morar naquela casa, ter direito a um teto e comida. Muito bem. E aí, eu morei até os 11 anos de idade, quando eu faço aniversário no dia 12 de dezembro, né? E a aula termina por volta do dia 10, dia 12, enfim. Quando eu terminei a quinta série, com 11 anos de idade, completei, fiz com 10, né? Terminou o ano letivo, fiz 11 anos de idade. A família que eu morava, por último, era o seu Milton e a dona Rosa, eles iam ser transferidos para Brasília, porque eles eram funcionários públicos federais. E aí o meu pai, que já tinha saído dessa fazenda e ido morar no projeto Pedro Peixoto, um projeto que estava, um projeto de reforma agrária do INCRA, que levou muita gente do Paraná, muita gente de Minas, muita gente do Rio Grande do Sul, lá para o Acre. Foi uma época de expansão e de muita gente chegando no Acre para ocupar esses projetos de assentamento. Meu pai ganhou, por ser do Paraná, também um lote de terra no ramal Novo Horizonte, na Gleba N. E
o nosso sítio ficava a 12 quilômetros dentro desse ramal. E ele estava lá desbravando, desmatando para poder construir a nossa casa lá dentro, enfim, aquela coisa toda. E essa família informou meu pai que eles pretendiam me levar para Brasília em janeiro, porque eles tinham sido transferidos e o filho deles, que eu era babá do filho deles, gostavam muito de mim, enfim e tal. E meu pai disse, não tem condição, ela tá ficando uma mocinha, eu não vou ter dinheiro para pagar passagem de avião, para ela vir nas férias, né? E então, não, ela não vai, não tem condição de ir. E aí eles se viram para mim e dizem, filho, olha, vamos lá para a roça, vamos para a colônia, vamos ficar lá 1 ano. O pai já tem um terreno aqui na cidade, né? Nesse 1 ano eu vou conseguir construir uma casa aqui, mesmo que pequena, e você não vai mais precisar morar na casa de ninguém. Aí, daqui 1 ano, você volta a estudar. Você é inteligente, só 1 ano, não vai fazer falta para você, vai dar tudo certo. Quando no outro ano você já está aqui e, enfim, a vida vai ser melhor e tal, não sei o quê. Eu digo, tá bom. O que uma garota de 11 anos de idade vai falar pro pai? Não, eu quero ir para Brasília com eles, limpar a merda do menino lá em Brasília. Não, né? Obediente, vamos para a roça. E chegando lá na roça, gente, foi muito interessante porque eu aprendi muita coisa na minha vida naquela roça. Gente do céu, que aprendizado eu obtive naquela roça, naquela colônia, sabe? Meu pai me ensinou a tirar de espingarda, a serrar de motosserra, a fazer coivara, a fazer carvão, a plantar, a colher, a tirar leite de vaca, a cuidar dos porcos na pocilga, a pescar, a caçar, a comercializar, a comprar borracha, comprar castanha, administrar uma mercearia que ele montou pequenininha lá. Enfim, meu pai assim, me deu muito conhecimento, muito conhecimento. E eu acabei virando peão do meu pai, entende? Acabei virando peão do meu pai, uma força de trabalho maravilhosa, né? Pau pra toda obra, tava ali, comprou uma máquina de pelar arroz, era eu que operava a máquina de pelar arroz, que cuidava das galinhas, dos pintos. E paralelo a isso também, minha mãe me ensinava a fazer queijo, a fazer pão, a lavar, a passar, cozinhar, matar porco, matar galinha. Era aquela coisa, eu trabalhava para os dois, né? Trabalhava para os dois. Mas, ao mesmo tempo, meu pai era um homem que só tinha até a 4ª série, tá, gente? Era um homem de muita leitura. A caligrafia do meu pai era um espetáculo. E ele lia muito. Meu pai é descendente de japoneses. Meu avô é japonês que nasceu no navio vindo do Japão para o Brasil, né? Então, meu avô também era um homem de muita leitura. Ele já estava aposentado, meu avô, ele era um marceneiro de mão cheia. Então, assim, a nossa casa foi construída pelo meu pai, pelo meu avô, todos os móveis. Eu, inclusive, tenho uma estante que meu avô fez aqui na pousada, gente. Eu trouxe do Acre para cá, para o Ceará, uma estante que pesa mais ou menos uns 800 quilos de madeira bruta, que meu avô fez. E essa estante era onde eles colocavam os livros que eles compravam, né? Meu avô ia todo mês na cidade receber o salário dele, praticamente a metade do salário dele ele comprava de livros. E ele me ensinou a gostar de ler de uma forma muito linda, muito lúdica, maravilhosa. Ele pegava, por exemplo, Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, né? No final da tarde a gente sentava para tomar um chimarrão e o meu avô começava a ler para mim. E eu ficava ali encantada com ele lendo para mim, aí continua, avô, ele parava. Ele disse, não, agora quem vai ler para mim é você. Me passava o livro. E aí eu continuava lendo em voz alta para ele. E foi desse jeito que eu me apaixonei e que fez também toda uma grande diferença na minha vida, a leitura, né, gente? Me apaixonei pela leitura. E o meu pai era um cara assim meio que sem critério, sabe? Ele comprava os livros para ele e eu tinha acesso a todos eles sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura. Eu li com 13 anos de idade Christiane F. drogada e prostituída, para vocês terem uma ideia.
como meu pai não tinha noção de qual era a leitura que eu deveria ler, né? Eu li Olga Benário Prestes também com 13 anos de idade, a coleção do Monteiro Lobato inteira, o nosso Google era a enciclopédia Barça, tudo que eu queria saber eu ia lá, né, de acordo com a ordem alfabética para poder pesquisar. E foi um momento muito rico na minha vida. E o meu pai me deu um rádio de presente, um rádio Motorola com 6 pilhas médias, né? Meu pai só me dava presentes esquisitos. Ele nunca me deu uma boneca. Ele me deu, por exemplo, uma motosserra Husqvarna laranja, que tinha um peso menor do que a motosserra que ele usava, tá? Meu pai me deu cítaras. Meu pai me deu pianinhos pequenos. Meu pai me dava coisas que outros pais não dão. Ele me dava vitrola, me dava gravador, me dava violão. Meu pai, ele era muito, muito diferente, muito diferente. E quando ele me deu esse rádio, eu estava com uns 12 anos de idade, tudo que eu ia fazer ouvindo rádio. Eu ia capinar lá no roçado, eu botava o rádio embaixo de uma moitinha para não pegar sol, ficava carpindo e conversando com os locutores. Eu ia tirar o leite das 2 vacas que nós tínhamos, eu colocava o radinho em cima de um toco e ficava ali, sabe, tirando o leite das vacas e conversando com os locutores e me imaginando dentro do estúdio. Eu ficava trocando ideia com Márcia Ferreira, Edelson Moura, que eu ouvia a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Rio Mar de Manaus e ouvia a Voz da América, que transmitia, né, e transmite até hoje em mais de 48 idiomas, com sede lá em Washington. Guardem essa informação, tá certo? E eu ficava me imaginando, falando com os locutores, falando no microfone. Eu pegava a escova de cabelo, quando terminava de tomar banho, escovar o meu cabelo, passar a escova no cabelo, eu usava o cabo da escova para me entrevistar, me imaginava entrevistando as pessoas, o que é que eu iria perguntar, de que forma eu iria perguntar, o que é que a pessoa, eu imaginava a resposta da pessoa e eu contra-argumentava, sabe? E essa coisa da comunicação foi ficando muito grande dentro da minha cabeça, que a única forma de comunicação que a gente tinha era o rádio, não tinha televisão lá, né? Algumas famílias até tinham parabólica e etc, mas nós não tínhamos televisão. Então a única forma de eu me informar do mundo e etc era através do rádio, e o papai também ia toda semana para a cidade, levava a revista Manchete, ele assinava a Veja, ele tinha o hábito da leitura e ele assinava essas revistas e toda semana ele levava para casa, assinava Playboy, papai assinava Playboy, preste atenção. E eu ia lendo e imaginando, ia lendo os livros do Sidney Sheldon, sabe? Passeando pelas ruas de Paris, sabe? Eu ia conhecendo Nova York, eu ia vendo como é que era Las Vegas. Presta atenção. E falava com os locutores de rádio. Conversava sozinha, ia lavar roupa no igarapé e ficava treinando como é que seria o meu programa de rádio. E minha mãe achava que eu ia ficar doida. Por quê? Na cabeça dela, como é que uma garota de 1,5 metro de altura, dentro daquele mato, sem a 5ª série, aliás, apenas a 5ª série, iria falar no rádio? E eu dizia para ela, eu vou falar no rádio e vou aparecer na televisão. Ela dizia, tá maluca, vai ficar doida. Tá vendo que isso nunca vai acontecer, minha filha? Ela nunca me apoiou, tá? Ela nunca acreditou nesse sonho. Mas eu entendo que é porque ela também talvez nem tivesse tido sonhos, ou os sonhos que ela teve também foram frustrados. Enfim, teve uma infância muito escrota, muito sofrida lá no interior do Paraná, com as histórias trágicas de família. O fato é que ela achava que eu já sabia ler e escrever e estava tudo certo. Quando eu falava assim, e a casa na cidade, quando é que vai sair, pai?
Minha filha, esse ano tá difícil, tá complicado. E nessa conversa, gente, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos. 5 anos. Teve até uma aula, uma iniciativa lá na escola local de se fazer um supletivo do 1º grau, mas como só tinham 9 alunos, houve só alguns meses de aula e eles encerraram o projeto do supletivo do 1º grau lá no nosso ramal. E, inclusive, para eu ir para essa aula, eu andava 7 quilômetros para ir até a escola e 7 quilômetros para voltar à noite, tá? E não deu muito certo a história do supletivo do 1º grau lá no ramal. Mas o fato é que eu era uma pessoa muito interessada, gostava, me imaginava falando no rádio, me imaginava apresentando um telejornal, porque eu conhecia televisão, eu tinha morado na cidade até os 11, lembra? Pois é. E aí, gente, com 14 anos de idade, montaram um posto de saúde no ramal, né? E não tinha ninguém para trabalhar nesse posto de saúde, porque todos os trabalhadores rurais eram pais de família, todas as pessoas que estavam em idade de trabalhar estavam na roça, estavam plantando, estavam colhendo, enfim, estavam trabalhando no pesado, né? E a nossa casa lá nessa comunidade, nesse ramal, ela era tipo uma casa de referência. Então, vinham os técnicos da Emater para dar assistência técnica, ficavam hospedados lá na nossa casa. Vinha o pessoal da saúde para fazer as questões da saúde itinerante, né? Também ficavam lá com a gente. Vinha o pessoal do Banco do Brasil para fazer financiamento e tratar com os agricultores, também ficavam lá na nossa casa. E nessa coisa de montarem o posto de saúde lá, uma das médicas, doutora Leomaci Silva, maravilhosa, da minha vida, minha segunda mãe, ela disse: Toninho, pro meu pai, eu acho que a Eliane tem perfil para ser agente de saúde aqui do ramal. Aí meu pai: será? Mas só tem 14 anos. Não, não tem problema não. A gente está precisando, o governo contrata com meu salário mínimo, que ela é menor de idade, né? Eu preciso levar a Eliane para passar 2 meses no nosso hospital de referência. Eu vou dar um treinamento para ela. E ela vai virar a agente de saúde. Deixa, pai, por favor, deixa. Deixou. Aí eu fiquei 2 meses com a doutora Leomaci no hospital de referência, na sede do projeto de assentamento, tendo todo o treinamento do que é que eu iria fazer como agente de saúde. Furar o dedo das pessoas, tirar o sangue, colocar no microscópio, analisar as lâminas de sangue para identificar se as pessoas tinham malária, se a malária era viva, se era falciparum, né, quantas cruzes eram, e aprender todo o protocolo de medicamento para cada situação dos exames, para poder tratar a malária das pessoas. Aliás, lá nesse ramal e em vários ramais desse projeto de assentamento, famílias inteiras foram dizimadas com a malária, tá, gente? Aqui um parêntese para vocês. E ela me ensinou a fazer sutura, costurar um corte de terçado, de inchada, me ensinou a passar as medicações básicas de vitamina, complexo B, vermífugos e tal. E eu trabalhava de manhã no posto de saúde, né? Tirava o leite da vaca às 4 horas da manhã, das vaquinhas, às 4 horas da manhã, fazia café, deixava as coisas organizadas, botava a minha roupinha, pegava a minha pastinha de enfermeira, né? E ia para o posto de saúde, que ficava no mesmo lugar da escola, a 7 quilômetros de onde eu morava. E eu ia todo dia, voltava todo dia, as pessoas iam lá no posto, né? Faziam os exames. Ou então, quando eu ia caminhando, se alguém tivesse doente, me chamava, né? E eu parava lá e fazia atendimento para essas pessoas. E com isso eu passei a ganhar meu dinheirinho, meio salário mínimo, tá certo? E meu pai me ensinou que a gente nunca podia gastar tudo o que ganhava. Isso foi fundamental na minha vida, porque eu juntava a minha grana. Então, todo mês eu ia na cidade, recebia o meu salário, né? E não gastava tudo. Comprava umas coisinhas para mim e guardava o meu dinheiro. Então, eu tinha já a minha poupança, a minha reserva, com 14 anos. Tá, o tempo foi passando, eu trabalhando, tanto na roça quanto no posto de saúde. Fiz um parto sozinha no ramal. Gente, essa história
é fantástica. Mas depois eu conto para vocês, tá? E aí, meu pai se separou da minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe, que é uma outra longa história também. E ele se vira para mim e diz, olha, eu vou me embora, tá? Tá aí tudo que vocês precisam, tá tudo montado, tem as vacas, tem os porcos, tem a peladeira de arroz, tem aí a mercearia. Eliane, cuida da tua mãe, dos teus irmãos, que eu fui. E vazou. E vazou. Foi morar com uma outra mulher, enfim, aquelas histórias todas, né? Eu digo, cara, como é que eu vou permanecer aqui? Eu tenho que dar um jeito de ir embora daqui. Não dá para eu ficar aqui. Como é que eu vou falar no rádio, aparecer na televisão, morando aqui dentro e agora? Tendo que cuidar da minha mãe e dos meus irmãos? Aí eu tracei um plano de fuga. Tracei um plano de fuga dos 15 para os 16 anos de idade, gente. Na máquina de pelar arroz tinha uma pedra polidora do arroz que ela de tempos em tempos desgastava e a gente precisava trocar, certo? Aí eu disse para minha mãe, mãe, a pedra de polir arroz precisa ser substituída. Ela disse, então vai na cidade comprar, né, a pedra. Tá certo. O que eu fiz de noite, gente? Botei 2 mudas de roupa dentro de uma sacola, peguei o meu dinheiro que tava dentro de uma lata de leitinho, botei dentro da sacola, amarrei, botei lá na beira da estrada, onde o caminhão da linha iria passar. Tinha, acho que 2 ou 3 vezes por semana, o caminhão que passava, pegando todos os agricultores que queriam ir à cidade fazer suas compras, né? Levava para a cidade, no final da tarde ele trazia todo mundo e distribuía no ramal. E o que eu fiz? No dia seguinte, guardei minhas 2 mudas de roupa, meu dinheirinho lá, numa moita, no portão da colônia, lá do sítio, né? No dia seguinte, peguei a pedra polidora, botei a minha roupa normal, como se eu fosse voltar no final da tarde. E eu fui até a cidade, no caminhão da linha, fui lá na loja de comprar a peça, comprei, disse, olha, meu pai que vai pagar, tá certo? E o pessoal o papai já tinha crédito lá, né? Era lá onde ele comprava, então as pessoas também já me conheciam, me entregaram a pedra. Eu cheguei para o motorista do caminhão, seu Francisco, disse, seu Francisco, leve para a mamãe e diga para ela que eu não volto mais. Para ela não se preocupar, mas eu não volto mais. E, gente, eu saí ali do ponto de onde ficava esse caminhão e fui caminhando até o jornal O Rio Branco, o jornal impresso O Rio Branco. Chegando lá, na recepção, eu disse, eu gostaria de falar com o editor. Eu não sabia quem era o editor do jornal, né? Aí ele disse, o Zé Leite? Sim, o seu Zé Leite. Quem gostaria de falar com ele? Eu disse, Eliane Sinhazic, do projeto Pedro Peixoto. Eu falei com tanta importância, com tanta imponência, assim, porque meu sobrenome Sinhazic, gente, só existe 8 pessoas no mundo com esse sobrenome, tá? E é um nome diferente, né? Um nome bem diferente. E aí falei que era do projeto Pedro Peixoto. Ela achou que era alguma coisa assim, tipo da universidade, né? Um negócio bem maravilhoso. Aí ela foi lá, falou com ele, ele mandou eu entrar. Eu disse, bom dia, seu Zé Leite, meu nome é Eliane Sinhazic e eu vim aqui porque eu quero ser jornalista. Aí ele ficou olhando assim pra mim. Você é da onde mesmo? Disse, do projeto Pedro Peixoto. Aí ele não entendeu muito bem do que é que se tratava, né? Aí eu disse, é um projeto de assentamento do INCRA, mas eu quero ser jornalista, por isso eu estou aqui. Eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu quero aprender. Ele disse, tá. Bom, é que a gente não tem vaga para foca, não. Eu lá sabia que diabo era foca. Eu digo, não. Eu disse, mas eu posso ficar por aqui para ver o movimento, conhecer o jornal?
Pode sim, pode ficar. E eu fiquei na redação. E aí começou a entrar jornalista, chega pra gente entrando, saindo, aquela movimentação de redação, e todo mundo, e eu ali em pezinha, porque só tinha as cadeiras nas mesas dos jornalistas, não tinha cadeiras extras, né, para você sentar. E eu fiquei em pezinha assim perto da porta, observando tudo. E aí o Zé Leite disse: espera lá, que eu vou chamar alguém para te mostrar o parque gráfico. Aí chamou uma pessoa lá que me levou para eu ver lá o parque gráfico, as rotativas e tal. Nossa, que maravilha, que coisa linda, eu quero trabalhar aqui. E os jornalistas chegavam, olhavam para o Zé Leite: quem é essa daí? Da Colônia, da Rosa. E eu passei o dia todinho ali, gente. Passei o dia todinho ali. E aí, mentira minha, não passei o dia todinho ali, não. Fiquei ali até o meio-dia, na hora do almoço. E aí, para eles me descartarem, fizeram assim: aqui não tem vaga para foca não, mas no jornal A Gazeta tem. Onde é que é o jornal A Gazeta? É assim, pega aqui, vai lá. É lá. Eu digo: beleza. Saí de lá do jornal, o Rio Branco, fui bater no jornal A Gazeta. Cheguei lá, quero falar com o editor. Quem é? Eliane Sinhazic, do projeto Pedro Peixoto. Causou o mesmo impacto, né, no outro editor, Mário Emílio Malaquias. Eliane, do projeto... Mário, me informaram que aqui vocês têm vaga para a foca e eu quero muito ser jornalista, eu quero aprender. Eu disse: não tem vaga para a foca não, a gente contratou agora recentemente as meninas que estão na universidade, né, estão fazendo curso de ciências sociais e história e tal, né, estão começando lá e estão começando aqui também. Você está na universidade? Eu disse: não estou na universidade não, mas eu vou chegar lá. Aí eu disse: tá. Mas eu posso, seu Mário, conhecer o parque gráfico de vocês? Sim, pois não. Aí chamou uma pessoa que foi me mostrar o parque gráfico e me mostrou também o laboratório de revelação de fotografias do jornal e tal. Eu digo: meu Deus, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. E aí voltei para a redação. Ele disse: pois é, não tem vaga para foca. Você deixa o seu telefone aqui, que quando tiver uma vaga, aí eu vou te chamar, te ligar. Tem um telefone? Aí eu me lembrei do número do telefone da doutora Leomarcia, né? Eu tinha o telefone dela, ela também tinha casa na cidade, e ela tinha me dito que quando eu precisasse, podia ficar na casa dela, né? Obviamente que ela me receberia. E eu tinha o telefone dela. Deixei lá o telefone, mas voltei para a redação. Eu disse: eu posso ficar aqui para ver o movimento e tal? Pode ficar. E aí começaram a chegar as focas que já estavam na universidade. Eu conheci duas pessoas muito especiais. Uma é a Socorro Camelo e a outra era a Charlene Carvalho. Uma fazia história e a outra fazia ciências sociais. E aí elas chegaram, eu disse: eu tenho tanto, meu sonho é ser jornalista e tal. De onde você é? Sou do projeto Pedro Peixoto. Mas eu sempre fui muito desenvolta, porque a leitura me deixou muito desenvolta, né? E o fato de ouvir rádio também me deixou muito desenvolta. E aí fiquei ali conversando com as meninas e vendo a movimentação e tal. E elas encerraram o expediente e a Socorro disse assim: você não quer ir com a gente tomar uma cerveja lá no Casarão? Lá o Casarão é a fina flor da rapiocagem. Lá só frequenta jornalista, radialista, políticos e tal. Eu digo: eu quero mesmo? Vou sim. E lembra que eu tô com a minha sacolinha com duas peças de roupa, duas mudas de roupa dentro, tá, gente? E elas me levaram com elas para esse bar. Gente, que bar maravilhoso! Tanta gente. Lá elas me apresentaram para outras pessoas e tal, para outros jornalistas. Ela quer ser jornalista também, e não sei o quê, e papapá.
E aí eu disse, Socorro, como é que eu faço para ser jornalista? Ela disse, Eliane, faz o seguinte, escreve alguma coisa e leva para o Mar Emílio, para ele ler, para ele sentir o teu texto, né? Como é que você escreve e tal, que talvez isso faça com que ele abra uma exceção para você. Eu disse, mas eu não sei datilografar e eu nem tenho máquina de escrever. Era na época das Olivetti, meu povo. 1987. Aí, gente, imagina você. Eu nunca tinha datilografado na minha vida, tá? O que é que eu vou fazer? Ela disse, faz o seguinte, vai dormir lá em casa hoje comigo, a gente termina aqui, daqui a pouco a gente vai embora, você dorme lá em casa comigo, escreve, eu tenho uma máquina de escrever lá em casa, amanhã cedo, quando eu for pro jornal, tu já vai comigo, tu já entrega para ele. Digo, perfeito. Gente, eu passei a madrugada inteira catando milho, letra por letra, naquela máquina de escrever. E eu só sei digitar até hoje com esses 2 dedos, tá, gente? E digito rápido, rápido. Mas eu tinha que escrever 15 linhas. E eu vou escrever sobre o quê, gente? Eu escrevi sobre a malária no projeto Pedro Peixoto. Eu escrevi sobre o hospital de campanha do Exército, que estava no ramal Nabor Júnior, onde famílias inteiras estavam morrendo por causa da malária. Eu sabia disso porque eu tinha contato com a doutora Leomaci, eu era agente de saúde e eu tinha essas informações. E eu escrevi sobre isso. Obviamente que sem nenhuma técnica, né, do quem, quando, onde, como e porquê, sem fazer lead e tal, sem estruturar direito a matéria jornalística como ela deve ser, né? E escrevi sobre isso. No dia seguinte, o jornal mandou o carro ir buscar Socorro na casa dela, eu achei chiquíssimo aquilo, gente. E eu fui com ela para o jornal, com essa lauda, com essas 15 linhas sobre a malária que estava matando as pessoas no projeto Pedro Peixoto. Cheguei lá, bom dia, seu Mário, eu trouxe um texto para o senhor. Ele pegou o texto, olhou, abriu uma gaveta assim, botou dentro. Depois eu vejo, qualquer coisa eu te ligo. Agora me dá licença que eu estou fazendo a pauta para o pessoal do dia, não posso ter atrapalho aqui não, depois a gente se fala, vai para casa, vá. E eu tava com a mesma roupa do dia anterior, né? Aí o que eu fiz, gente? Eu digo, caramba, um dia aqui na cidade, 2 não na cara. Esse cara não vai me ligar. Aí fui atrás da casa da doutora Leomaci para pedir um pouso, né? Ela não estava na casa, mas a empregada dela me conhecia, sabia do carinho que ela tinha por mim, me recebeu. E eu fiquei na casa dela. Li a Bíblia, peguei alguns livros dela para dar uma olhada. Ela era apaixonada por Agatha Christie. Deitei lá na caminha do quarto de hóspede, chorei, orei, falei com Deus que eu não queria voltar para a roça, que eu não queria ser enfermeira, que eu não queria continuar tirando leite de vaca, que eu não queria mais caminhar 7 quilômetros para ir trabalhar e 7 quilômetros para voltar, que eu queria falar no rádio, que eu queria escrever, que eu queria contar histórias, que eu queria aparecer na televisão. E eu não sei como isso iria acontecer, mas me deu um sinal. Eu pedi a Deus um sinal. Se eu estava no caminho certo, se aquele meu desejo era de fato um desejo verdadeiro e que iria se concretizar. E eu dormi, gente. Dormi, acordei assim, tipo, 6 horas da manhã, com o rádio da vizinha, da doutora Leomaci, ligado no último volume, num programa chamado Mundo Cão, com Estevão Bing. Ele tinha uma voz muito forte, muito poderosa, e ele estava dizendo aos gritos no rádio:
Mundo Cão, malária mata famílias inteiras no projeto Pedro Peixoto. Tá aqui no jornal A Gazeta. Mundo Cão, é matéria de capa. Gente, eu digo, meu Deus, publicaram minha matéria, puta que pariu, pega, caralho, meu Deus do céu. É um sinal, eu vou ser contratada. Aproveitaram a minha matéria, meu Deus do céu. Aí tomei um banho rápido, botei uma roupa e fui caminhando. Tinha uma banquinha de jornal lá na rua principal, comprei o jornal, sentei na beira da calçada e tinha ali, no pé da página do jornal A Gazeta, da redação, malária mata famílias no projeto Pedro Peixoto. E eu lia e eu relia isso. Não estava do jeito que eu tinha escrito, né? Estava com técnica, mas todas as informações que eu tinha colocado naquele papel tinham sido utilizadas, gente. E estava ali. Eu estreiei no jornalismo com matéria de capa. Olha isso, Brasil. Tem noção do que é isso, gente? Matéria de capa. Cheguei no jornal A Gazeta, com o jornal na mão, disse, seu Mário, o senhor publicou minha matéria, tô contratada. Eu disse, não, você não está contratada. Mas eu quero que você leve o meu melhor repórter lá nesse hospital, que você disse que tá lá no Ramal Nabor Júnior, para ele fazer uma matéria especial a respeito disso. Você leva ele? Eu digo, levo. Se você sabe fazer foto, eu digo, sei. Então, nós vamos te dar uma câmera para você fazer as fotos. Eu digo, pronto. Posso até não escrever, mas vou virar fotógrafa nesse negócio. Aí me deram, ensinaram lá como é que botava o filme em preto e branco ainda e tal. Aperta aqui, não sei o que, ajeita aqui. Maravilha. Top de linha. O carro do jornal foi nos deixar na rodoviária, pegamos um ônibus, eu e o jornalista Tião Maia. E fomos conversando, eu falando do meu sonho para ele e tal, não sei o quê. Caminhamos o ramal inteiro, no sol quente, chegamos lá no Ramal Nabor Júnior. Eu fiz uma das fotos mais incríveis do ponto de vista jornalístico que eu pude fazer. Eu consegui pegar 2 homens carregando um outro homem dentro de uma rede, saindo de dentro da mata e pisando no ramal de terra. Essa foto ainda estava, até um dia desse, na parede do dono do jornal A Gazeta, Silvio Martinello, gente. Preste atenção. Fiz todas as fotos do hospital de campanha, fiz essa foto que ilustrou a manchete na capa. Estava lá escrito, fotos Eliane Sinhazic. E aí o que aconteceu? Fui lá, levei o jornalista, o Tião fez a matéria maravilhosa, página dupla do centro do jornal, chamada de capa, matéria principal, foi lindo. E aí quando tudo saiu, né, eu disse, Mário, já que eu não vou ser, você não quer que eu escreva, e você publicou as minhas fotos, eu posso ser fotógrafa? Ele disse, não, já temos 2 bons fotógrafos, é porque lá o ramal era muito complicado de ir, não podia destacar meus fotógrafos daqui para a zona rural. Você fez um freelance, passe lá na Dona Ana, no departamento financeiro, para receber o seu dinheiro das fotografias. Aí fui lá para Dona Ana, encontro no caminho o jornalista, o Tião. Aí ele disse, e aí, vai dar certo ser fotógrafa? Eu disse, não, ele não quer contratar, não. Ele disse, Eliane, eu vou te levar lá no meu amigo Antônio Sérgio Piton, da Rádio Capital, porque você tem uma boa voz. Você tem uma boa voz e eu acho que ele vai te dar uma oportunidade. Eu digo, agora, vamos agora. Ele disse, bora agora, bora. Partimos para a Rádio Capital. Chegando na Rádio Capital, Antônio Sérgio Piton, gente, uma figura maravilhosa. Ele tinha um jornal do meio-dia na Rádio Capital.
Ele era todo barbudo, peludo, um homem grande. A sala dele era pequena. E aí o Tião, Piton, tudo bem? Oi, Tião, entra aí e tal. Olha, eu trouxe aqui a Eliane, ela é do Projeto Pedro Peixoto, e ela tem uma boa voz, ela quer ser jornalista, mas lá no jornal não tem vaga para foca. Você não quer dar uma oportunidade para ela, não, aqui, na rádio? Aí ele olhou assim para mim, com aquela cara de, será que essa garota dá para alguma coisa? Pois é. Abriu uma gaveta, pegou um gravadorzinho, botou uma fita dentro, disse, ó, vá pro aeroporto, entrevista para mim, Narciso Mendes, Francisco Diógenes e Alércio Dias. Eu digo, tá bom. Ele disse, aí o Tião disse, eu tô indo pro aeroporto também, eu te levo, Eliane. Maravilha, gente. Ali eu comecei a me tremer. Primeiro, que eu não sabia quem eram essas 3 pessoas, não tinha a menor ideia se estavam chegando ou se estavam saindo, o que é que elas faziam da vida. Eu digo, Tião, quem são essas pessoas? São deputados federais. Eu digo, Tião, não sei o que perguntar para essas pessoas, o que é que eu vou perguntar? Eles vão fazer o seguinte, como eu estou inteirado, né, dessa questão política, eu vou fazer uma pergunta no teu ouvido, você faz aqui no gravador, tá? Aí você coloca na boca da pessoa, lá do deputado, e aí eu vou fazer outra pergunta, tu faz a pergunta aqui no gravador, bota lá de novo, vai dar tudo certo. Gente, eu era tão sequinha, tão magrinha, e eu me tremia tanto que eu escutava o barulho dos meus joelhos batendo assim, tec, 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 tec. Meu Deus do céu. E aí, assim foi. O Tião fez a primeira pergunta, só que ele não fez no meu ouvido, eu já botei o microfone, o gravador na boca dele, aí eu tentava repetir a pergunta dele, botava na boca do deputado, o deputado respondia, estava no meio da resposta, o Tião já metia outra pergunta no meio, botava o gravador lá, botava o gravador cá, e ficou nessa... Gente, ficou uma merda, ficou um negócio horroroso, horroroso, horroroso. Fiz as 3 entrevistas, voltei lá para a rádio, cheguei, entreguei pro Piton, digo, tá aqui pro seu Piton. Ele deu o play. Ele ficou ouvindo. Aí ele esmurrou a mesa assim, que o gravadorzinho fez assim, tch, tch, pulou. Que porra é essa? Eu me encostei na parede, gente. Eu digo, meu Deus, esse homem vai me bater. Aí ele diz assim, olha, mocinha, você tem 7 dias para saber quem é quem na política criana. Você tem 7 dias para fazer essa porra prestar, para fazer uma entrevista que preste. Caso contrário, mocinha, volte pra roça de onde você não deveria ter vindo. Menina, meu amigo, minha amiga, eu saí dessa sala sem fala. Fui pro banheiro e fui chorar. Chorei, mas chorei tanto. E aí escutei uma batida na porta do banheiro. Tei. Ei, moça, saia. Eu sou o Robson, pode abrir a porta. Saia, moça. Aí eu lavei a cara, abri a porta, ele disse, eu sou o técnico de som e eu faço as edições das matérias. Eu vou dar um jeito, eu vou editar e a gente vai conseguir aproveitar as falas dos deputados. Fica tranquila. Aí me deu um café, me deu uma água, me levou lá pra ilha de edição dele, ainda era aqueles gravador de rolo que ele pegava da fita cassete, botava ali naquele gravador de rolo, e ele fez umas gambiarras lá e tal, para poder aproveitar algumas falas dos deputados, gente. E aí eu disse, Robson, o Piton me disse que se eu não soubesse quem era quem na política, eu tinha que voltar para a roça, e eu não quero voltar para a roça. Como é que eu faço para conhecer os políticos do Acre? Essa mulher é fácil.
Mulher, agora um termo que eu estou usando porque eu estou aqui no Ceará, né? Lá no Acre, não. Ele falou assim, é, é fácil, maninha, é fácil, maninha. A assembleia fica bem ali, ó. Aí você vai para lá, você vai assistir às sessões. Tem sessão terça, quarta e quinta-feira. São 24 deputados, tá? Aí você vai assistindo a sessão lá e vai sabendo quem são os deputados, né? E aí assim você vai saber. E para saber quem são os vereadores, desceu a rua, é a Câmara Municipal de Vereadores. Sempre quando termina a sessão da Assembleia, começa a sessão da Câmara. Então também é uma forma de você saber, né, também quem são os vereadores. Eu já perfeitamente peguei lá um monte de papel, caneta e fui para a Assembleia Legislativa. Cheguei lá na Assembleia. E aí, quem é aquele deputado que tem a gravata cheia de bolinha, tem um crucifixo enorme? Ah, aquele lá é o Manuel Machado, é o presidente da Assembleia. Qual é o partido dele? MDB. E aquele outro? Ah, aquele lá é o fulano de tal dos Anzais Carapuça. Qual é o partido dele? Não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a estudar sobre os partidos políticos, comecei a conhecer os políticos e sempre que terminava a sessão, os jornalistas saíam atrás daquele deputado que tinha feito uma fala mais eloquente e tal. Eu ia atrás com o meu gravadorzinho para gravar e fiquei nessa aí, gente, mais ou menos uma semana, tá? Só estudando e gravando o que os outros gravavam, não fazia nenhuma pergunta ainda, não me sentia segura o suficiente, mas trazia, né, algumas coisas. Uma semana depois do prazo, assim, aí as matérias começaram a serem veiculadas e tal, o Piton já não me deu mais nenhum esporro, né? Eu trazia as matérias, as pautas do dia, o que tinha sido debatido e etc. Passava para ele tudo. E aí, um belo dia, dentro desta semana, terminou a sessão, todos os jornalistas foram embora e eu permaneci, porque eu estava querendo falar com os assessores para saber como é que era a questão do projeto de lei, de emenda parlamentar, de não sei o quê, um monte de coisinha que eu ia conversando com as pessoas, os assessores, para ir, né, aprendendo. E aí eu escutei o presidente da Assembleia, o Manuel Machado, gritando dentro de uma sala. Eu imediatamente ligo o meu gravador e vou para a porta da sala. Quando eu vou para a porta da sala, ele abre a porta da sala, é uma vaca, sai esbravejando. E eu andando apressadamente. Quem é uma vaca, deputado? Quem é uma vaca? Essa governadora é uma vaca! E tal, e ela não tá esculhambando com a governadora em exercício, que era a Yolanda Flemming. Gente do céu, parece que a governadora não quis dar um aumento para a Assembleia Legislativa e ele estava muito puto, que ele estava querendo esse aumento para aumentar as verbas dos deputados, alguma coisa assim. E ele era uma pessoa com pouca leitura e muito grosseiro, sabe, nas palavras e em tudo. E eu gravei isso. Cheguei lá na rádio, Piton, pelo amor de Deus, o Manuel Machado chamou a governadora de vaca. Ah, meu irmão, alguém mais gravou isso? Não, só eu, furo de reportagem. Foi a primeira vez que aí eu entrei dentro do estúdio. Gente, em menos de 2 semanas, que eu estava na cidade, eu já tinha feito foto de capa para jornal, manchete de jornal e dando furo de reportagem no rádio. Tem noção do que é isso, meu amigo, minha amiga? Tu tem noção do que é isso? E aí, quando eu peguei esse furo de reportagem, o que o Piton fez? Você vai apresentar o Rádio Jornal comigo, porque você estava e você vai poder narrar como é que o deputado estava. Estou aqui com a nossa repórter Eliane Sinhazique e tal, que pegou hoje um furo de reportagem, deputado Manuel Machado esculachando com a governadora do estado, é uma briga de 2 poderes. Eliane, o que aconteceu? Me conta.
Olha, Piton foi muito... ele estava muito nervoso, eu consegui gravar com ele, mas ele estava falando palavras que realmente não se usa com uma governadora do estado. Gente, foi incrível. E aí, depois disso, sempre ele me chamava para eu comentar alguma matéria do dia no seu jornal, que era o Jornal do Meio-Dia, tá? Muito bem. E aí, ele disse assim, Eliane, que tal você vender comercial para você ganhar uma grana extra? Até porque você sabe que aqui você vai ganhar meio salário mínimo, você não é maior de idade. De como é que vende comercial? Ele disse, ó, tá aqui o contrato. Tem comercial de 30 segundos, tem gravado, que é o spot de 30, spot de 45, spot de 1 minuto. Tem o testemunhal, que o locutor vai falar ao vivo, né? Aí você preenche esse contrato aqui com o nome da empresa, CNPJ, o endereço, e você conversa lá com o lojista, o dono da empresa, para ver o que ele quer anunciar, e escreve mais ou menos o texto, tá aqui a tabela de preços e tal. Digo, tá bom. Ele, já tu compra a tua bicicleta. Eu digo, que bicicleta, Piton? Eu quero uma moto. Gente, então eu trabalhava de manhã fazendo as matérias para o jornal. E à tarde eu passei a ir visitar os lojistas, certo? Fui visitar os lojistas. Peguei 11 contratos. Primeiro dia, à tarde, visitei 11. Eu recebi 10 não e um talvez. No segundo dia, eu recebi 10 não e um sim. Terceiro dia, eu recebi 8 talvez. 8 talvez, tá? E fechei mais 4 contratos. Nessa brincadeira, rapidamente, gente, em questão de 2 meses, o que eu levava de faturamento para a Rádio Capital cobria toda a folha de pagamento daquela empresa, tá? E aí já tinha muito comercial. O que aconteceu? Eu passei a ficar mais tempo dentro da rádio. E aí, os locutores da tarde, às vezes ficavam gripados, às vezes tinham um problema em casa, iam se atrasar. E o que aconteceu? Eliane, faz o programa para mim, apresenta o programa para mim. Aí fiz um dia. Aí no domingo ninguém queria trabalhar. O Piton disse, Eliane, quer fazer um programa aos domingos? Das 9 ao meio-dia? Quero. Vamos lá. Dali a pouco, Eliane, você vai fazer agora no domingo e no sábado também. Olha aí, gente. Tá entendendo como as coisas vão acontecendo na vida da gente? E um ano que eu estava na... Ah, e um detalhe, tá? Aí eu trabalhava todo sábado, todo domingo, como repórter durante a manhã, e à tarde arranjei um outro trabalho, de repórter na TV educativa, repórter de esporte. De esporte eu só sabia que a bola era redonda, gente. Ai, meu pai. Bom demais, bom demais, bom demais. E o que eu fazia também? Na quinta, sexta e sábado à noite, eu trabalhava como garçonete, tá? Trabalhava como garçonete. Mas na semana, eu almoçava no Sesc, o bandejão do Sesc, eu só fazia uma refeição por dia, tá? Saí da casa da doutora Leomaci, que eu fiquei hospedada lá com ela, acho que uns 2 meses na casa dela. Aluguei o meu quartinho, porque eu já vendia muito comercial, tinha condições de pagar o meu aluguel e de comer uma refeição por dia, né? Comecei a fazer o supletivo, o telecurso do primeiro grau, também no Sesc, no horário do almoço, tinha sala lá com os vídeos para a gente assistir. E na televisão,
eu sempre ficava além do tempo. Na segunda, na terça e na quarta, eu ficava até mais tarde, observando os apresentadores dos telejornais, vendo como é que eles faziam. Eu ficava lá na coxia, eu lia antes de entregar para eles as laudas dos textos dos apresentadores, eu corrigia para eles, né? E um dia a apresentadora não pôde ir. E o que aconteceu? O editor da TV Educativa, extinta TV Aldeia, Aníbal Diniz, disse: tem coragem de apresentar? Eu digo: agora. Meu sonho era estar maquiada com aquelas roupas bonitas, elegantes de apresentadora de telejornal, apresentando o telejornal ao vivo. Gente, eu estava tão preparada para esse momento, que parecia que eu tinha feito isso a vida inteira. E foi desse jeito que a lei da atração me trouxe lá do projeto Pedro Peixoto, da roça, até me tornar uma apresentadora de telejornal, uma jornalista reconhecida, uma radialista reconhecida. No Acre eu trabalhei 25 anos em rádio. Trabalhei concomitantemente 15 anos em televisão. E trabalhei também no jornal impresso A Gazeta, que inicialmente não queria me dar uma oportunidade. E fiz vários furos de reportagem no jornal A Gazeta. Também trabalhava vendendo matérias pagas, né? Matérias trabalhadas como se fosse uma publicidade paga, né? Uma matéria publicitária paga. Então, a lei da atração, gente, ela funciona para quem mentaliza, para quem sonha, para quem quer, para quem tem um desejo ardente dentro do seu coração. Tudo que você foca vai acontecer. Tudo que você foca vai acontecer. Por mais improvável que seja, vai acontecer. Imagina, eu era do projeto Pedro Peixoto, da roça, menina da roça, mão calejada, cabelo ressecado de lavar com sabão de soda. Em poucos dias, eu estava falando no rádio. Meses depois, eu estava na televisão. E um detalhe, tá, gente? Nessa coisa de apresentadora de telejornal e tal, o que aconteceu? As agências de publicidade, em 88, isso tudo aconteceu em 87, tá? Em 88 era campanha eleitoral, né? E me contrataram por uma grana alta para ser garota propaganda do Jorge Calume, senador Jorge Calume. Ele era candidato a prefeito, estava lá com 2% das pesquisas, concorrendo contra o candidato do governo, o Ariosto Pires Miguéis. Assim, aparentemente, sem chance nenhuma de ganhar as eleições. E eu fui para a televisão dizer: voto não se compra, voto se conquista. E foi uma vitória linda, linda. Isso me credenciou ainda mais para ser imediatamente convidada a trabalhar na TV Gazeta, que estava começando lá no Acre. Eu me emociono porque eu tenho uma trajetória muito linda. Muito linda, muito linda, muito linda. Gente, eu consegui realizar coisas que eu nem imaginava conseguir. Para vocês terem uma ideia, em 98, eu fui passar o Réveillon em Nova York. E de lá eu fui para Washington. Sabe fazer o quê? Participar de um teste na Voz da América. Lembra da Voz da América? Que eu escutava lá dentro do mato, no meu radinho, embaixo de uma moita? Fui convidada para fazer um teste na Voz da América em Washington,
Passei um dia inteiro visitando os estúdios, são 48 estúdios, transmitindo simultaneamente em 48 línguas diferentes. E eu fui convidada a fazer o teste no estúdio do Brasil para transmitir em português. Tenho fotos. Só como esse vídeo não vai ser editado, né? Porque eu não vou editar, eu não tenho habilidade para isso, mas eu tenho fotos lá na Voz da América falando nos microfones da Voz da América. E sabe o que mais? Eu fui convidada a ficar para ganhar $6.000 por mês em Washington. E sabe o que aconteceu? Eu disse não. Sabe por quê? Porque eu tinha o meu filho, meu primeiro filho, João Romário, que estava com 3 aninhos de idade. E como eu era mãe solo, eu não podia deixar o meu filho. Meu filho, nessa minha viagem, ficou com a minha irmã e com a babá. Eu não podia deixar o meu filho. E amarelei. Mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Eu voltei para o Acre, eu passei 12 dias, né, lá nos Estados Unidos. Eu voltei para o Acre e fui convidada a ser candidata a deputada estadual. Eu fui passar o Réveillon, gente, de 97 para 98, tá? 98 era eleição e eu fui convidada a ser candidata a deputada estadual. Participei dessa campanha, tive 300 e poucos votos, 321 votos, foi pífio. E eu já tinha, né, uma excelente audiência no rádio, na televisão, no jornal, era muito conhecida. Inclusive, foi um choque para o pessoal do partido quando abriram as urnas, porque eles imaginavam que eu seria uma puxadora de votos, porque onde eu chegava, as pessoas falavam comigo, me cumprimentavam, queriam tirar fotos, queriam autógrafo, era uma coisa de louco. E aí eu não consegui. Mas depois eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz, tá, gente? Senão o vídeo vai ficar longo demais, depois eu vou falar dessa minha questão política, porque eu voltei para a política de novo em 2012, já com 42 anos de idade, fui a vereadora mais votada, o povo pediu para que eu fosse candidata a deputada estadual em 2014, me candidatei, fui a mulher mais votada da minha capital, depois virei secretária de Estado, gente, tudo, ó, com a força do pensamento, da imaginação. Quando a gente quer muito, as coisas vão se realizando, as portas vão se abrindo, vão acontecendo de uma forma inimaginável. E sabe aquelas viagens maravilhosas? Nova York, Washington, Las Vegas, Venezuela, Peru, tudo que eu sonhei visitar, conhecer, Suíça, já viajei, já fui lá, já experienciei. É isso, gente. Se você gostou desse meu vídeo, comenta, compartilha para inspirar outras pessoas e até o próximo vídeo.